Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Photoshop básico para iniciantes. E na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre como trabalhar com objetos inteligentes e suas possíveis alterações. Bom, converter qualquer imagem em objeto inteligente se torna muito interessante quando se há ou não uma possibilidade de alteração naquela imagem. Isso porque eu tenho a minha imagem aqui na minha área de trabalho, posso realizar qualquer tipo de alteração, mas caso eu queira voltar atrás ou fazer algum ajuste, eu tenho ali a minha imagem original nas minhas mãos. Pode ter parecido um pouco confuso, mas vai fazer sentido na hora que eu mostrar isso na prática para vocês. Bom, então aqui eu já tenho a minha imagem selecionada, vou desbloqueá-la para eu conseguir fazer as alterações e só para vocês entenderem a importância de um objeto inteligente, eu vou aqui aplicar como exemplo um filtro de desfoque gaussiano e vocês vão entender a importância do objeto inteligente. Então eu vou vir aqui em filtro, vou vir em desfoque e em desfoque gaussiano e a gente tem aqui 0,1 de desfoque, mas eu vou jogar aqui para os 150% de desfoque. Vou dar um OK e agora eu tenho esse filtro de desfoque aplicado na minha imagem. Mas vamos supor que você fez essa alteração e agora você não consegue mais voltar atrás e você quer diminuir a intensidade ou aumentar a intensidade desse filtro. Lembrando que aqui eu estou dando um exemplo usando o filtro de desfoque gaussiano, mas poderia ser qualquer outra alteração, inclusive feito no Camera Raw, uma aula que eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas você deve estar se perguntando assim, poxa, mas e o Ctrl Z? Ele não serve basicamente para você desfazer aquelas alterações? Sim, porém o Photoshop ele limita a quantidade de vezes que você consegue desfazer aquela alteração. Sem contar que o cliente ou você pode querer a alteração mesmo depois de um dia editado. Então eu posso ter entregado a minha arte, a minha foto para o cliente na segunda e na terça ele pode querer uma alteração e aí você está abrindo o arquivo de novo em outro dia e você não tem ali aquele Ctrl Z para te salvar e voltar à imagem original. E a salvação para isso é converter essa imagem aqui em objeto inteligente. No caso, como eu fiz apenas uma alteração, um Ctrl Z, eu consigo ter minha imagem ali original. E para converter em objeto inteligente é muito simples. Eu vou dar um clique com o botão esquerdo na camada para fazer a seleção dela. Vou dar um clique agora direito com o botão do mouse sob a camada, vou vir em converter em objeto inteligente e agora eu tenho na miniatura da minha camada, da minha imagem, eu tenho agora esse tipo de pastinha na miniatura da minha camada. E agora meu objeto está convertido em objeto inteligente. E eu mostrei para vocês na prática o que acontece quando você edita aquela foto sem estar convertido em objeto inteligente, onde não há possibilidade de alteração. Eu consigo ali, dependendo da quantidade de vezes que eu editei aquela imagem, consigo dar o Ctrl Z e voltar, mas dependendo, e se for outro dia que você abriu aquele arquivo de novo, mesmo que você tenha salvado em PSD, que é o arquivo editável do Photoshop, você não vai conseguir voltar atrás, porque já passou um outro dia, você está abrindo o Photoshop ali de novo, entre aspas, pela primeira vez. Então vamos lá, estou com a minha camada selecionada, vou novamente aplicar o filtro de desfoque gaussiano, vou deixar aqui o mesmo número, 150,3, tá? Eu poderia escolher qualquer outro, vou dar um OK, e agora vocês podem ver que debaixo da minha camada principal, da minha foto, criou-se essa parte branca, onde eu tenho aqui o nome de filtros inteligentes e o filtro que eu usei em questão, que foi o desfoque gaussiano. Eu poderia aplicar qualquer outro filtro, qualquer outra alteração, eu poderia estar fazendo aqui na minha imagem, tá? Eu vou aplicar 3 filtros aqui diferentes para 3 alterações diferentes e eu tenho agora as alterações que eu fiz na minha imagem mencionadas aqui embaixo, tá? Isso serve porque caso eu queira desfazer uma delas, eu consigo apenas desabilitar e ver essa imagem como ela estava antes de eu aplicar aquele filtro. Também é muito interessante caso eu me arrependa de como eu fiz e queira não retirar, mas sim talvez alterar a intensidade. Como aqui no caso eu estou usando o filtro de desfoque gaussiano, ele está em 150,3 e agora eu quero ele um pouco mais fraco e agora eu tenho aqui um controle maior sobre como vai ficar aquele filtro ou aquela alteração que eu fiz, tá? Dou um OK e vocês podem reparar que aqueles 2 outros filtros que eu coloquei em cima, ele ficou ali também, mas eu posso desabilitar ou então controlar
a intensidade dele, tá? Eu consigo aqui controlando a intensidade daquilo que eu quero fazer. E agora mesmo que eu já tenha salvado essa foto em um dia e aberto ela em outra, salvando como filtros inteligentes, eu tenho sempre a possibilidade de voltar do zero. Tá? Isso é muito interessante quando nós trabalhamos com o Camera Raw, por exemplo, mas vai ficar em uma aula um pouco mais para frente sobre o Camera Raw, por isso que eu não vou mostrar como funciona o Camera Raw aqui. Mas eu preciso mencionar uma coisa para vocês, porque nem tudo são flores. Algumas ferramentas elas não são possíveis usar na minha imagem em questão, quando se tem ela convertida em objeto inteligente. Vou dar de exemplo aqui para vocês a borracha, tá? Estou aqui com a ferramenta borracha selecionada, vou clicar na camada onde eu quero fazer qualquer alteração e vocês podem ver que ela aparece na tela como bloqueado. Se eu dou um clique nessa imagem que eu estou trabalhando, ele aparece essa mensagem: este objeto inteligente deve ser rasterizado antes de continuar. Se eu clicar em OK, aquele filtro inteligente, né, ela deixou de estar na minha imagem. Agora a minha imagem ela está rasterizada, como era originalmente, não está mais em objeto inteligente. Então mesmo que eu tenha aqui, por exemplo, deixa eu voltar atrás, mesmo que eu tenha um desfoque e eu venha a apagar a minha imagem, né, como exemplo, tem outras ferramentas que não permitem com que eu trabalhe nelas com o filtro inteligente ativado, e eu tenho aqui que rasterizar, e agora eu tenho essa imagem minha desfocada e rasterizada, tá? Não há possibilidade de voltar atrás, a não ser pelo Ctrl Z. Então é sempre muito interessante você se atentar a essa questão de saber quando você trabalha com filtro inteligente e quando o Photoshop não permite com que você trabalhe com objeto convertido em inteligente. Tá? Na próxima videoaula nós vamos falar sobre JPEG e PNG, uma explicação breve sobre qual escolher na hora de salvar o seu arquivo. Então não perca, fica para a próxima aula e muito obrigado a você que assistiu até aqui e boas edições.